Olá, boa tarde. Voltamos com a leitura do livro Mar Me Contou, que é um livro do Cláudio Garcia Pinto, um autor querido da logoterapia, que tem muito para nos ensinar sobre o sentido da vida, significado, vida significativa. E eu gosto muito desse livro aqui. É interessante que eu estava conversando com um cliente que ele não acredita em Deus, não acredita em nada. E ele falou para mim assim, Rlânia, o que eu ensino pro meu filho nesse momento que ele nasceu e eu não sei o que ensinar? Eu falei, filosofia, sentido da vida. Eu acredito que toda família tinha que ler esse livro aqui. Por que eu falo esse livro aqui? Porque esse livro foi o primeiro livro do Victor Frankl, né? O Victor Frankl entra no campo de concentração com esse livro aqui escrito, tá? Só que quando ele chega lá e ele entrega para um capo, o capo destrói a obra dele. E no momento que o Victor Frankl tá lá, né? O Victor Frankl chegou a sair do campo de concentração com 25 quilos. Mas nesse período ele tinha tifo e ele era médico, então os pacientes que tinham tifo, uma febre altíssima, que dormiam, não acordavam mais. E o sentido da vida que ele encontrou foi começar a reescrever essa obra aqui. Então, esse é o livro do Victor Frankl, que ele entra no campo de concentração, que ele relata aqui, porque aqui ele já estava pronto, mas ele começa reescrevendo esse no campo de concentração, mas aqui ele vai falar um pouco da sua experiência como um prisioneiro no campo de concentração. Não como, eu falo um psicólogo, né, no campo de concentração, não como um psicólogo no lugar de atendimento, um psicólogo como prisioneiro. E aí ele vai falando da percepção dele, de quanto o sentido da vida dele é fundamental e importante. Então, as nossas lives aqui sobre o sentido da vida, sobre a indiferença, sobre o perdão, ela vai falar de uma vida que vale a pena ser vivida a partir do olhar do Victor Frankl, que o homem sempre tem a escolha de como vai agir e reagir na palma da sua mão. Rlânia, mas a situação é difícil. Ele estava lá no campo de concentração. Ele não tá falando de água de coco, Maldivas, vida tropical, não. Ele tá falando de guerra, de ver morte, de estar separado da família, de não saber se a mãe, os irmãos, a esposa estavam vivos. Isso que ele tá falando. Mas ele fala que a vida sempre tem um sentido. Então, vamos aprender, né? Tem uma autora, os livros dela estão lá no consultório, mas que eu gosto muito, eu posso colocar para vocês aqui também, que é A Bailarina de Auschwitz e A Liberdade é uma Escolha, da Edith, né? Esse livro também é incrível, porque ela fala de sentido da vida e significado. Ela encontrou sentido também. Então, assim, na nossa vida, no nosso campo de concentração, nós precisamos encontrar um sentido para continuar, ok? E aí vamos falar sobre educar para o bem comum. Isso significa que às vezes a gente nem foi tão bem educado assim, mas a gente agora precisa pegar a rédea da vida e nos educar, para que a gente se orgulhe, não do início, porque lá a gente não tinha controle, mas do agora. Quando a iluminação chegou, eu falei, vou mudar, ok? Educar para o bem comum. Quando falo de educação, não me refiro apenas à escola, seguindo uma clássica definição de John Balson, que diz, reconheço como aquele hábito que permite a pessoa encarregar-se do seu próprio destino. Ele está dizendo que nós temos que nos apropriar, encarar, nos posicionar, nos comprometer com o nosso próprio destino. É nesse sentido, esse hábito não é responsabilidade apenas da escola. Inicialmente, é responsabilidade da família, para os professores de plantão aí, responsabilidade da família e também dos meios de comunicação, expressão imediata de cultura. Então, muitas coisas são responsáveis pela educação de uma criança. Eu lembro... É um dado histórico, né? Na psicologia a gente estudou bastante sobre isso, mas na vida, né? Filmes, novelas, a gente vai ver as santas casas, que eram as igrejas católicas, que cuidava da nutrição do povo, que pegava filho quando as pessoas não queriam, que ensinava sobre regras, costumes, ética, moral.
a Igreja Católica, eu não sou católica, mas a Igreja Católica como um marco e um direcionamento para as pessoas. Olha aqui, eu morava lá em Tambi. Tambi é um lugar pobre, as pessoas são pobres, né? Tem seus recursos limitados. E tinha um grupo da Igreja Católica que chamava Pastoral da Criança, que elas ensinavam a fazer cálcio com casca de ovo, elas ensinavam a reaproveitar alimentos tirados da sacolão, mercado, alimentos que a gente certamente pegaria e jogaria fora. E com isso, a gente conseguiu salvar famílias lá. Então, assim, todo saber, né? Às vezes a pessoa que está lá na academia, produzindo textos, pesquisas, ela não vai estar num lugar fazendo pó de casca de ovo para salvar uma criança da desnutrição, você tá entendendo? Então, sem dúvida, todos nós somos importantes, porque eu, quanto psicóloga, não sei tudo. Eu falo que se eu não fosse psicóloga, eu ia ser cozinheira, porque eu adoro cozinhar. E eu cozinho bem, eu gosto, as pessoas também gostam, elas comem tudo, pelo menos. Então, assim, gosto muito de cozinhar. E aí, eu faço meu aniversário, quando eu vou pra casa da minha mãe, eu já me programo pra fazer uns alimentos que eu gosto. Por quê, Irlânia? Porque é fundamental que a gente consiga ampliar o nosso repertório. Ó, sou psicóloga. E que mais? Sou psicóloga. E que mais? Sou psicóloga. Gente, vida pobre. Sou psicóloga, sou poetisa, sou musicista, sou filha, sou tantas coisas do que você é. E o Viktor Frankl fala aqui, ó. Quem vencia melhor no campo de concentração? Quem tinha repertório. Ele fala isso. Quem tinha repertório musical de poema, de leitura, de música, de espiritualidade. Olha o que ele fala. Ele fala nesse livro aqui, numa noite não tinha comida, um frio de rachar. E aí uma pessoa do grupo abriu uma sessão espírita ali, para que as pessoas tivessem acolhimento, conforto, consolo. Ele era espírita? Não. Mas ele ficou ali, contemplando a união das pessoas, a conexão. E aí eu vou te falar, Vânia, para eu ser espírita, eu não tô falando pra você nada. Eu tô falando para você procurar o que faz sentido para você, que traz significado para sua vida, o que traz valores, que você desperte dentro de você potência de ação. Ah, Irlânia, eu não gosto de espiritismo. Ok, nem todo mundo tem que gostar. Irlânia, eu gosto da igreja evangélica. Vai pra igreja evangélica. Vai lá, vai lá. Ah, não, Irlânia, eu gosto... Se encontre. Se encontre. Sabe por quê? Quem é infeliz não perturba. Quem é feliz não enche o saco. Se a pessoa tá perturbando, invejando, botando o pé na frente, é porque ela não é feliz. Aí ela fica atrapalhando a existência dela e a do outro, ok? Nessa tarefa conjunta, família, escola, mídia, olha isso, família, escola, mídia, YouTube, TikTok, né? Família, escola, mídia. E por que eu tô enfatizando a mídia? Porque, às vezes, a maior referencial de uma criança é a mídia. É a mídia. Então, assim, e a escola? A escola... Inclusive, a criança tá discutindo, né? É porque eu vi na rede social, ainda se sacode, assim. Entendeu? Então, a gente precisa, em casa, tirar um pouquinho o telefone, sentar para conversar, fazer uma leitura aqui, ó. Pequeno Príncipe, eu adoro. Ler o Pequeno Príncipe, fazer uma leitura, trocar histórias, contar. A gente tá vivendo uma era que o povo tá sem memória, como se a gente tivesse nascido agora e não tivesse história antes da gente. Tem história sim, tem história. E muito do que a gente vive, mesmo sem saber, é perpetuação dessa história que a gente carrega. Então é importante passar a oralidade. Meu pai conta as histórias, eu adoro. Eu peço, pai, e aquela história? Conta pras crianças. E aquela história? Eu peço, porque eu gosto de história. Eu ia fazer história, né, meu povo? Eu ia fazer história antes de fazer psicologia. Cheguei a entrar 2 vezes na faculdade de história. Não terminei história, mas sou psicóloga e adoro uma história. Por quê? Porque eu não sou alguém que nasceu. E antes? E quem veio antes? E o que aconteceu? Em que contexto eu fui gerada? Preciso saber, porque isso vai responder muito. O útero que eu tava lá era tranquilo? Era ansioso? Era apertado? Como era esse útero que eu tava lá? E às vezes tem pessoas que já nascem com tendência à depressão por causa da história. E entendendo, aí você consegue fazer caminhos, né? De quebra de trauma, trauma transgeracionais. Isso tudo dá pra fazer, né? E as terapias vinda das guerras do 11 de setembro, que são terapias relacionadas ao trauma, ela nos ajuda muito nesse aspecto, da gente entender o que está por detrás daquele comportamento em 2025.
né? 2025 é uma resposta de algo que às vezes a gente estava lá na barriga da nossa mãe. Que a nossa mãe viveu e a gente nem estava ainda na barriga da mãe, mas a gente parece que sabe, parece que... a gente sabe, a gente sabe. Para isso, a gente vai ter aí o Mito do Normal, a gente vai ter as obras do Levine, a gente vai ter esse livro aqui, ó, Heranças Emocionais, são as craquelações que a gente vem trazendo. Terapia do esquema também vai falar muito disso. Então, assim, não é à toa que muitas terapias estão falando disso, né? Não é só Freud que fala disso, não. Tá muita gente falando porque tá vendo o que realmente acontece, o que acontece com a pessoa. Pode ser projetada em uma mudança cultural que promova o bem-estar, o bem-ser, e, portanto, o bem comum. Imagina uma educação baseada em 7 critérios. Hoje a gente vai falar sobre esses 7 critérios. Semana que vem a gente acaba esse capítulo. Vamos lá. Educar em valores. Tem um autor, o Tony Robbins, que ele diz: valores governam as nossas decisões. E é no momento de decisão que o destino é traçado. Então, os valores, eles são a nossa bússola. Cara, quando eu escolho alguma coisa, eu escolho pela família, escolho por Deus, eu escolho pela minha saúde, eu escolho por dinheiro, eu escolho... Por que eu escolho? Esses são meus valores. É certo ou errado, Irlânia? Não é certo nem errado. Só é pelos valores. O problema é, quando eu escolho tudo por dinheiro, independente disso, eu mato uma pessoa? Aí não pode. Não pode porque você tá ferindo o outro. Você tá transgredindo as ordens, você tá cometendo um crime. Não pode. Ok? Agora, se os meus valores, eles só são a bússola mesmo de eu seguir minha vida, tá tudo bem. Não atrapalhei ninguém, não feri ninguém, não botei o pé na frente de ninguém, segue sua vida, tá? Desde já, os valores são decisões cardinais que orientam e organizam a vida de uma pessoa e de outra comunidade. Embora a expressão seja redundante, porque se não é em valores, não é educação. Vale para reforçar a ideia de recuperar a educação no estado atual. Hoje, se instrui, se informa, se transmite dado, conhecimento e se ilustra, mas não se educa tanto no âmbito da escola como no âmbito familiar. O que ele está dizendo aqui? Isso tem muito a ver também com o devocional que a gente tem feito todos os dias aqui sobre o Augusto Cury, lembra? O Augusto Cury, ele tem uma escola da inteligência, eu já apliquei isso numa escola que eu fiz um trabalho, 1 ano, sobre pensar antes de reagir, falar dos seus sentimentos, escutar o amigo, não rebater no momento estressor, muitas coisas que a gente vai aprendendo pra gente se relacionar melhor. Então, o que ele tá dizendo? Ele tá dizendo que não é sobre armazenar dados, como se meu cérebro fosse um pendrive que eu vá colocando tudo lá. Não, é sobre eu ir aprender, fazer, compreender, aprender, não só memorizar. Hoje a educação, ela tá assim, ó, é isso que dá isso, ponto. Fala aí pra mim, é isso que dá isso. E o mais? E aí, eu brinco nisso, né? Quando eu tava na escola, a gente estudando e fala assim, x mais y é igual a xy. E A mais B eu não aprendi não, esse eu não sei. Porque eu não generalizei o saber. Aquele saber que serve para x mais y também serve para A mais B. Isso é importante, para a gente poder educar o sujeito. Tem um outro livro que eu gosto muito, que o nome dele é Emburrecimento Programado. É a nossa formatação escolar para emburrecer. Copiadores de estratégias, de recurso. Victor Frankl também fala isso. E fala assim, olha, eu não quero que ninguém seja papagaio de Victor Frankl, não. Quero que vocês peguem, vocês entendam sobre sentido, você vai ler a teoria, você vai mergulhar nos estudos, mas você vai criar a partir da sua perspectiva. Você não vai ser papagaio. Outro autor que também fala isso é o Carl Roger. Carl Roger fala assim, olha, não é pra ficar só me imitando, não. É para você ir viver e você ter a experiência de se tornar uma pessoa. A Neuza Souza Santos, ela também fala disso, nem sei cadê o dela. Mas ela fala isso, né? Tornar-se negro. Ela fala de negros em ascensão, né? Crescimento. E ela fala assim, não existe um negro. Não existe uma forma de ser negro, existe vários.
mas a gente precisa dar qualidade de vida, ajudar a pessoa a vencer os bullies, a pessoa a vencer os traumas, os medos, para que ela continue a vencer a jornada. Então é sobre isso, né? Hoje se instrui, se transmite o conhecimento, se transmite dado, mas não faz esse caminho intrafamiliar. Um exemplo concreto é a educação sexual. Ai, Luna, mas eu vou falar de sexo? Quem é aquela criança? Que corpo é aquele? Que órgãos aquela criança tem? Reprodutor masculino ou feminino? Como que o cérebro dela funciona? Se ela é homem, ela vai ter uma percepção mais linear, mais lógica. Se ela é mulher, ela vai ter uma percepção mais ampla, né? E aí a gente tem que pensar essas diferenças. E a gente não tá falando de educação de gênero, a gente tá falando de educação sexual. Conhecer na minha casa, quando eu era criança, tinha aquele atlas, assim, tinha vários, inclusive, que era o corpo humano, que a gente ia estudando ali, o que tem no corpo da mulher, o que tem no corpo do homem. Tinha outro também, que era a Enciclopédia Atual do Sexo, que minha mãe comprou quando eu era adolescente. E a gente lia, nada mudou, o corpo não mudou, né? A gente tem os estudos em neurociência, o cérebro, a gente consegue entender muito mais. Mas o corpo, como eu nasci, é aquilo ali, né? Como eu nasci, o que eu vou precisar ir. Com 12 anos, minha mãe levou ao ginecologista. Fizemos o preventivo só com cotonetezinho lá. Essas coisas que são do feminino e do masculino, para que a gente não morra de uma doença por falta de prevenção, ok? Então, temos que ensinar. Quando eu ensino uma pessoa, por exemplo, a dirigir, na verdade, estou ensinando sobre como mover o automóvel, o mecânico. Mas quando lhe transmito o valor da vida, da prudência ao dirigir, ela adquire consciência da via pública. Aí, então, é que aprendeu a dirigir. Olha aí, hoje a gente tem uma grade lá na autoescola, né, que é direção defensiva. É isso aqui, ó, você tem que conhecer a estrada, conhecer pista, ver um comportamento, verificar, né, evitar a fadiga, igual o Jaiminho lá do Chaves, evita a fadiga, não fica brigando no trânsito. Olha, se o cara você tá com sua família, deixa ele ir, ó, Deus abençoe, tchau, deixa ele ir. Então, isso tudo são valores da vida. É aprender a dirigir? É, mas é se proteger. São duas leis básicas da vida, autopreservação e preservação da espécie. Quando a pessoa ela não tem autopreservação e ela não tem preservação da espécie, deu ruim. Mas deu muito ruim. Porque ela não se cuida, ela não cuida do outro. Então você deixa ela embora. Tchau, vai com Deus, hein? Deus abençoe. Chega em segurança. Entende? Parar de brigar por tudo, pelo amor de Deus. Quando a gente fica brigando, a gente coloca a nossa vida em risco. Mesmo que a gente esteja com a razão. Que mesmo. A chamada educação sexual hoje ensina o jovem a dirigir o equipamento, mas quando não falamos do respeito pela vida, pela dignidade, pela intimidade, pelo pudor, do sentimento da sexualidade, do amor, do cuidado do corpo, etc., não estamos educando. Eu falo muito aqui com os clientes, né? Porque eu pego clientes adultos que saem, transam com um monte de gente sem camisinha. Ai, mas eu tomo remédio. Você toma remédio, mas você pode pegar uma doença. E olha aqui, eu fiz um curso de deficiência lá na UFRJ e eu fiquei assustada com a quantidade de deficiência física, cegueira, paralisia de membros inferiores adquirido pela doença sexualmente transmissível. Então você tá achando que é só não ter filho? Não é só não ter filho, não. Filho, eu acho que é um dos menos piores. Porque você ficar cega por causa de uma doença sexualmente transmissível, você ficar numa cadeira de roda por causa de uma doença sexualmente transmissível, é melhor botar camisinha, ok? Usa a camisinha. Se proteja, autopreservação e preservação da espécie. A minha tia tava falando que tem agora uma série no... Vou colocar pra vocês aqui. Uma série no Netflix falando sobre um cruzeiro. E tem um episódio que o cara entra no cruzeiro e ele começa a transar com todo mundo. Ele transa. Depois ele passa mal e ele vai pra enfermagem. Quando chega na enfermagem, a pessoa que tá lá fala assim: você vai ter que tomar penicilina. Penicilina por quê? Porque você tá com sífilis. Ah, eu tô com sífilis. Ai, meu Deus, eu tô com sífilis. Ah, tá com sífilis. Aí ela falou assim: você transou com alguém aqui? Ele fez a lista de quantas pessoas ele transou. Barco inteiro teve que tomar penicilina. Tá entendendo? Então, assim, não é sobre, ai, camisinha é ruim, mas resolve sua vida. Porque a gente já tem os vírus que vêm pra gente,
que a gente não tem controle, que chegou, tomou conta, deixou a gente na cama, entubamos no hospital. A gente ainda vai lidar com algo que já tá, ó, massivamente sendo dito pra gente? Não, a gente precisa se cuidar. Sou eu que preciso me cuidar, tá bom? Educar na responsabilidade. O Viktor Frankl fala sobre isso, né? Que a gente tem responsabilidade. A criança, ela caminha assim, me dá. O adulto fala o que eu dou pro mundo. E a gente é livre, mas a nossa liberdade está condicionada à responsabilidade. Isso significa ajudar o indivíduo a ter uma presença efetiva no mundo, o poder de assumir compromissos concretos, poder viver a vida como uma tarefa, como uma missão, compreender a importância de sua contribuição por um mundo melhor. Você tem noção disso? Que a sua existência aqui é para desenvolver um mundo melhor? Você já se deu conta disso? Educar no espírito crítico significa abrir os olhos à realidade compreensivamente. Quando apagamos as luzes da casa desnecessariamente acesas, estamos compreendendo que o mundo sofre uma crise energética e que podemos colaborar com os que carecem de energia elétrica. Quando moderamos o uso indescrito de papéis, ajudamos a sustentar os espaços verdes no mundo. Quando regulamos o uso de água corrente, colaboramos para que aqueles que não têm água potável possam tê-la. Quando ensino meu filho a não quebrar o brinquedo que já não usam e entregá-los a uma ONG que trabalha com crianças, estou ensinando o valor da solidariedade em um mundo que nem sempre é justo. E também estou ensinando a assumir a responsabilidade de ser parte ativa dessa realidade. Olha aqui, quanta coisa eu estou ensinando. Eu ensino para o meu e para o outro. Uma vez eu vi um episódio num restaurante, eu estava numa mesa, e a pessoa pediu um prato. Quando ela terminou de pedir o prato, ela pediu, ela comeu. Quando ela comeu, e assim, a gente tô falando de pai, mãe, irmãos na mesa, né? Eu era diferente, mas ela terminou de comer, ela ficou satisfeita. Ela pega a pimenta e joga na comida. Por que isso? Pra ninguém comer. Fiquei olhando, eu não entendi. Uma adolescente, não entendi. Quer dizer que se eu não como aquilo que tá limpo, que tá saudável, que tá só que era grande, eu jogo pimenta, assim, pra ninguém comer, eu desperdiço a comida e a pimenta? Então, assim, nós precisamos ensinar os nossos filhos a serem gente. Ensinar a ser gente. Educar no amor. Não me refiro à versão romântica do amor, que não desprezo nem desqualifico, mas sim ao amor como um modo distinto de perceber a realidade sensível, além da estrita possibilidade e enquadre da razão. Aprender a compreender à margem de entender a razão. O que é o amor? O que é o amor? Amor é conexão, amor é respeito, amor é autopreservação e preservação da minha espécie, amor é dar limite. Dar limite, amor sem limite é apego e dependência. Amor é olhar para o outro. Amor é eu vejo você e eu estou com você, mesmo você não fazendo tudo o que eu quero. Isso é amor. E não é um amor romântico, como ele tá falando, que nem tá falando mal. Ele só tá falando que isso não é amor, isso é algo que foi colocado pela sociedade, isso é uma implementação social. O amor é muito mais além disso. Educar na participação. Assumirmos como os integrantes ativos da comunidade, e não como os espectadores ou críticos da sociedade. Ser parte, não ficar olhando para o que acontece, criticando o que aconteceu. E eu falo muito isso, né? Existem pessoas que eu conheço, que têm condição financeira assim, e que ajudam ONGs. Ela não consegue ir. Elas não conseguem, mas elas ajudam. E aí alguém que de repente não tem condição financeira vai lá e bota a mão na massa. Da mesma forma que tem gente que tem muita condição e vai lá também, dá dinheiro e dá a mão na massa. Mas cada um faz o que é possível para si. Não critique. E se você não quer fazer nem doar dinheiro, nem doar serviço, cara, só sai da frente, você já tá ajudando. Quando a gente não atrapalha, a gente já tá ajudando. Mas deixa eu te falar, é muito importante a gente estender a mão.
a gente olhar para o outro, a gente entregar a nossa força, a nossa ajuda. Por quê, Irlane? Porque uma mão lava a outra, lava uma mão, lava a outra, lava uma mão. A gente pode lavar a mão do outro. Sexto, educar na comunicação não violenta. Martin Rosenberg, gente, isso aqui foi uma benção na minha vida, esse negócio. Nossa, a comunicação não violenta saltou na minha vida quando eu estava fazendo a formação em hipnose. Falava toda hipnose é auto-hipnose. Então, mande sugestões para você. E eu não conseguia, porque eu era super agressiva comigo. Eu sempre fui boazinha pro mundo, mas super agressiva comigo. Na hora que eu ia falar comigo, era meio que assim, caraca, de novo você. Ai, que lerda. Eu falava isso pra mim. E aí, a primeira vez que eu li, que nem foi esse, é o que tá lá no consultório, que é o laranja. Eu li pra mim. Aí, depois de muitos anos, 2019, eu atendendo um casal, vendo ele se degradando, falei, caraca, peraí que eu vou lá ver o livro. Aí vim pegar o livro. Já tinha lido pra mim. Mas eu falei, cara, tem um livro que vai me ajudar nisso aqui. E tá lá, eu fiz curso de comunicação não violenta, trabalho na minha clínica, a minha forma de ver o mundo é isso. Entender como é que eu falo? Entender os sentimentos, observar, entender os sentimentos, as necessidades e fazer os pedidos. Os 4 passos da comunicação não violenta. É fundamental. Martin Rosenberg nos falou da comunicação não violenta não como modo efetivo de regulação passiva ou positiva da diferença, mas possivelmente deve aceitar que se não resolver pacificamente e positivamente, a resolução será somente aparente e não real. Essa educação implica em aprender a falar de maneira não violenta, atuar de maneira não violenta e conviver de maneira não violenta. E nós somos violentos. O Martin Rosenberg, ele explica que a nossa educação é pela culpa, medo e vergonha. Por exemplo, se você fizer isso, vai acontecer isso com você. Se você fizer isso, meninos que fazem isso não vai pro céu. A gente tá ali. Se você atravessar a rua, vai passar um carro e esmagar sua cabeça. Você tá vendo? Olha aí, fulano é inteligente, você é burro. Queria mesmo que fulano fosse meu filho. Olha aí. Ele tá falando de medo, culpa e vergonha. Em vez de a gente dizer o que precisa falar, o que precisa que o outro faça, a gente tá o tempo todo comparando, envergonhando, criticando. A gente faz isso. Eu venho lendo e eu leio, e aí tem autora brasileira também que fala sobre isso, né? Que é Por que Gritamos, Educação Não Violenta, Conversas Difíceis, nem sei cadê, está por aqui em algum lugar, Conversas Difíceis. Esse aqui eu amo, que é o surpreendente propósito da raiva. Por que a gente sente raiva? O que a gente faz com ela? Com a nossa raiva a gente pode matar alguém, mas a gente pode criar uma história, ser o combustível de mudança. Então a comunicação não violenta, eu também, Victor Frankl, pra vida, comunicação não violenta pra vida também, tá? Pra gente poder aprender a conviver de maneira amorosa, expressiva, pacífica, ok? Educar na esperança, e é o último tópico. Semana que vem a gente vem terminar o capítulo da indiferença. O estimado Ernesto Sabato dizia em sua obra que a angústia é a prova ontológica da existência do nada. A angústia é aquilo que eu não tenho, é o nada, e eu fico angustiado pelo nada. Medo no medo, medo da raiva, medo, eu vivo pelo que pode acontecer. E aí eu vou te falar, quando eu era criança, eu tava em casa, minha mãe via Jornal da Tarde, e foi um avião que caiu em São Paulo, e caiu em cima de uma escola e pegou algumas casas em torno. E aí uma mãe e uma filha falou assim, meu marido tava lá dentro da casa, e ele disse que ele nunca ia andar de avião para ele não morrer de acidente de avião. E o avião cai na casa dele, leva ele. Ele tinha ido trabalhar, ele trabalhava à noite. Chegou de manhã, tomou banho e deitou na cama. O avião veio e caiu em cima da casa dele. Medo do medo, trazendo à existência as coisas que não são. Sabe, uma profecia autorrealizável. Eu declaro não, porque eu tenho medo de morrer de avião. Mas acontece, é efeito bumerangue, acontece.
Então, dissolva seus medos. Saia dessa existência em busca do nada. Procure coisas palpáveis. Quando uma pessoa enfrenta o nada, fica angustiada. Do mesmo modo, afirmava que a existência da esperança é a prova ontológica da existência do sentido da vida. Ok, pode não haver nada, mas eu estou fazendo esse clube do livro aqui acreditando que você, que às vezes não é meu cliente, que nunca teve numa sessão de terapia, está tendo a potência de ter um conhecimento que eu gostaria de ter tido aos 5 anos de idade, aos 4 anos de idade. E não tô tendo. Quer me ver feliz? Quando nas minhas clínicas, nos workshops que eu faço, a mãe traz uma pessoa de 12 anos. Eu adoro. Porque eu falo, meu Deus, eu queria estar com 12 anos estudando isso, mente humana. Queria. Por quê? Porque eu ia ser melhor. Eu ia errar menos, mas ok. Eu pego essa raiva, eu pego essa tristeza, eu pego essa frustração, eu pego e faço o quê? Aproveito o tempo. Não vou recuperar os 12 anos, mas agora, com 38 anos, eu consigo ter sabedoria, treinar, ler, treinar comunicação não violenta, falar dos meus sentimentos, não me emburrar, me emborrecer, bater porta, ficar 7 dias sem falar com alguém. Já aprendi. Isso não é saudável, isso não é adulto. E a terapia, toda ela, em TCC, em esquema, em Victor Frankl, em todas as áreas que a gente fala de terapia, a gente está falando de se tornar adulto. O Eric Berne também fala muito disso, né? Estado adulto, pai e estado criança, adulto e pai. Então, quando eu estou no estado criança, é birra, enfim, quando eu estou no pai, é punição, é crítica, é controle. Quando eu estou no estado adulto, eu sei da crítica, eu sei do que pode dar errado, mas eu filtro esses estressores e caminho na minha vida, para que faça a minha vida dar certo, valer a pena. Quando uma pessoa sente esperança, é porque descobriu que a vida tem sentido. Acrescenta que a esperança deve ser mais poderosa do que a angústia, porque, do contrário, a maioria das pessoas se suicidariam. Olha, acrescenta que a esperança deve ser mais poderosa do que a angústia, porque, do contrário, a maioria das pessoas se suicidariam. Olha aqui, eu gosto muito de pensar nisso, né? O Augusto Cury, ele tem um filme que é O Vendedor de Sonhos. Esse filme é lindo, ele fala de esperança de vida, de existência. Ele fala assim a uma pessoa que quer se suicidar. Mas o que você quer que eu faça? Eu tô dando um ponto final. Não dê um ponto final. Eu vou colocar uma vírgula aqui pra você continuar a sua história. Vou colocar vírgula. O que é vírgula, Irlane? É flexibilidade psicológica. Quando a gente fala de ponto final, é rígido, é duro. Não, existem situações que tem que dar ponto final mesmo. Uma mulher que apanha do marido, que o marido já perdeu o respeito por ela, porque sacode, bate, ela tem que sair, escapar pela vida dela. Tem que resolver isso. Agora, não tem que ficar lá, ai, por favor, você precisa me respeitar. Ai, porque você vai me matar se continuar me batendo. Não é isso, é sair daquele ambiente. Agora, em outras situações, a gente precisa se educar. O lance é que nesse amor romântico que ele fala aqui, a gente acha que porque a pessoa me ama, ela tem que saber o que eu gosto, como eu gosto de ser amada, como eu... Não vai saber, não vai saber. Na vida real não vai saber, eu preciso comunicar. E sabe o que é pior? Que às vezes a pessoa pede pro outro entender aquilo que ela não entendeu ainda sobre ela. Ela quer que o outro lá fora entenda sobre ela, aqui dentro, que ela não entendeu. Já viu alguém que falou assim, ai, tô estranha, não tô bem. O que você tá sentindo? Não sei. É isso. A pessoa ainda não se encontrou, ok? Acrescenta que a esperança deve ser mais poderosa do que a angústia, porque, pelo contrário, a maioria das pessoas se suicidariam. Conclui afirmando que, se isso é assim, não há forma de negar que o fato de que a vida tem sentido é muito mais contundente do que a sua negação, né? Negar é o primeiro estado do luto. Luto de perda, luto de divórcio, luto de doença, é negação. E a gente precisa parar desse negócio, entende? É uma neurose, Freud diz isso, que é uma neurose a negação. Por quê? Porque a verdade está ali, não concordo, não acho. Não... Gente, você é adulto, você é criança. Tá fazendo aí? Outro autor que fala de adulto e criança é o Duodec. Ele fala adulto ou criança? O que você é? Adulto ou criança? O que você é? Adulto ou criança?
conclui afirmando que se isso é assim, não há forma de negar de que o fato de que a vida tem sentido é muito mais contundente do que a negação. De maneira simples, explica algo essencial. A esperança como a possibilidade de levantar os olhos e as mãos para o céu e descobrir que lá encontramos as respostas às nossas perguntas. A esperança como o melhor modo de ser, no modo de se sair do labirinto por cima. Tem um filme, eu acho que é Gato de Botas 2, né? Que ele sai por cima do labirinto, a forma... Não é. Qual filme que é, gente, que tem isso? Lembrei, mas sumiu. Divertidamente 2. Divertidamente 2, né? Eles querem subir para eles poderem sair daquele labirinto das memórias e seguir, levantar. Então, assim, a gente precisa sair desse labirinto emocional que a gente fica igual um cachorro correndo atrás do rabo e nunca sai desse lugar. Vamos sair, vamos nos tornar adulto, nos autorizar a ter uma vida que vale a pena ser vivida, olhar para frente e falar, olha, isso foi difícil para mim, mas eu não vou morrer por causa disso, eu vou me levantar, eu vou me erguer, eu vou aprender, eu vou aumentar o meu repertório, eu vou dizer sim à vida apesar de tudo, sim à vida, porque a gente está falando de sentido da vida, de significado, de tudo que há, sim, mesmo com aquilo que não foi no meu combinadinho na minha cabeça. Então, amplie a sua educação. Educação para o bem comum foi o nosso tema de hoje. Semana que vem, quando a gente vier, a gente vai vir na segunda-feira falar sobre a indiferença e a gente termina esse capítulo. E a gente vai para a verdade. Olha que beleza. Vem com a gente. Manda esse vídeo para alguém. Compartilha. Quero te dizer que dia 20 de fevereiro a gente começa um grupo terapêutico para mulheres. Se você não está conseguindo vencer esses seus desafios sozinho, procura ajuda, me chama aqui. Vamos começar seu processo terapêutico para você se desenvolver, aprender a viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. E saber viver é educar para o bem comum. Mas primeiro, para mim, não existe amor ao próximo se não houver amor próprio, ok? Beijo grande para você e vamos nos encontrando nessa jornada chamada vida. Beijo grande.